E recebemos nesta tarde em direto Vítor Bahia, uma conversa que pode também acompanhar em direto no Facebook do Observador. Vítor, bem-vindo. Obrigada pela disponibilidade. Olá, Vítor, bem-vindo. O prazer é todo meu. Vítor, agora também no Canal 11, com esta missão de apresentar um programa que se chama Camisola 11, precisamente. Como é que está a correr? Vocês estão no ar desde 1 de agosto, portanto, como é que está a ser? Muito bom, muito bom. Está a exceder as expectativas. Eu particularmente estou muito animado. É um novo projeto. Muita formação que antecedeu esse momento, muitos treinos, se assim poderei dizê-lo, muitos ensaios, mas felizmente as coisas estão a correr muito bem. Estou muito animado, muito motivado e o canal está no caminho certo. Tem gente extraordinária, muito experiente. Nuno Santos, toda a gente conhece, não necessita de apresentações. Depois uma vasta equipa muito competente, portanto estamos no caminho certo. E acima de tudo com diferenciadores, com uma mensagem muito positiva e tratando muito bem o desporto, que é o que é mais importante. Ia perguntar-lhe precisamente isso, essa questão da formação que foi necessária para chegar até este momento. O que é que foi mais desafiante? Ler teleponto? Imagino, não? Sim, mas não, por acaso o teleponto foi a última parte e até me saí bem. Agora o improviso e cair quase que de paraquedas num estúdio em que tinha que improvisar e que tinha que anunciar determinadas notícias desportivas, esse momento de caos, digo sinceramente que me levou a repensar. No primeiro dia ainda pensei, vou ligar ao Dr. Fernando Gomes a agradecer muito, vou ligar ao Nuno Santos também a agradecer muito, mas se calhar não vai dar. Mas como eu sou uma pessoa de convicções e sou muito focado nos desafios, e como nunca entro para perder, no dia seguinte já estava mais calmo e depois fui melhorando. As conferências de imprensa que foi dando ao longo da carreira de futebolista não ajudaram também a perder um bocadinho o medo das câmaras, a ter mais à vontade? Sim, sem dúvida alguma. Isso foi a minha primeira preparação, acaba por ser essa durante a carreira, mas aí com uma pressão extra, porque queremos quer não, o desporto, e neste caso o futebol, tem uma repercussão tremenda e nós estamos realmente sob grande pressão, porque sabemos como é que são as situações dos clubes grandes e a forma como temos obrigatoriamente que comunicar. Temos uma equipa de comunicação sempre aqui a buzinar ao nosso ouvido, quase que a direcionar-nos para aquilo que devemos falar em determinados momentos, estrategicamente, como é lógico, mas em determinados momentos. Aqui não, aqui é quase que uma viragem e uma abordagem muito mais profissional. E já se tinha imaginado nesse papel? Sinceramente, assim, a partir do momento em que deixou de lado as luvas, tinha pensado logo que poderia seguir este tipo de carreira? Sempre me senti muito cómodo como comentador. Isso é uma realidade. Portanto, eu comecei como comentador e sempre me senti muito cómodo e bem. Mas só que olhava naturalmente para os vossos colegas e olhava e via que aquilo... Em termos exatamente, em termos daquilo que era a orientação e a organização dos próprios, era mais complexo. O próprio teleponto, a forma como alguns abordavam esse tema, outros sem teleponto, ou seja, havia sempre aqui as duas escolas, e aquela mais à vontade, espontânea, sem teleponto, e aquele mais formal e com teleponto. E eu revejo mais naquela que não é formal, aquela mais relaxada, e até que no meio daqueles ensaios todos cheguei à minha praia, comecei a comandar ou a direcionar o meu programa, porque nós fazíamos os nossos testes, era mesmo com comentadores, e comecei a direcionar quase como se estivéssemos numa conversa de café. E, portanto, comecei a entrar na minha praia, naquilo que era aquilo que eu pretendia, e não propriamente o anunciar os meus convidados de uma forma formal, todas as notícias do dia, também daquilo tudo muito certinho, nada disso. Começamos numa conversa, de repente já estávamos num modelo mais próximo daquilo que era. Ou seja, informal, mas rigoroso. Exatamente. E de repente agora estamos a crescer. Comparar o primeiro programa com este último já é uma evolução positiva, já nos sentimos cada vez mais à vontade, e eu sinto-me à vontade e bem disposto, que é preciso também num momento como aqueles, não é? E já que nos disse que querem tratar o futebol com respeito, acha que o futebol não tem sido tratado com respeito pela comunicação social nos últimos tempos? Repara, é a forma... eu, sinceramente, acho que há um exagero tremendo naquilo que são as avaliações da jornada e aquilo que são os comportamentos, principalmente de uma figura, que é aquela que
que detém toda a atenção, que são as questões de arbitragem. E isso, quer queiramos, quer não é o caminho certo, não é através desse caminho que se credibiliza um desporto, que queremos que seja uma marca forte e que seja uma marca também credível, como eu já referi. E nós, para potenciarmos aquilo que é nosso e para o colocarmos noutra esfera da excelência, não podemos estar constantemente a enxovalhá-lo e a maltratá-lo. E aquilo que nós vemos, infelizmente, em quase todos os programas desportivos é exatamente isso. É chacota, é gozo, é quase que roçar o mal criado e não só. E atingindo naturalmente uma classe, neste caso mais, com maior profundidade, que são os árbitros que erram, e neste momento já não são os árbitros, agora neste momento são os árbitros e o VAR. Ou seja, que erram, então, porque não deixa de ser o olho humano a decidir, mas que neste momento também já tem uma ferramenta que os ajuda a errar cada vez menos. E temos que nos centrar naquilo que é verdadeiramente importante, que é o jogador português, que é o jogador, não sendo português, que são uma mais-valia. E foram essas condições que impôs a si próprio e também ao canal no momento de aceitar o convite? Não foi necessário, porque é essa mesma política do canal e é esse mesmo caminho que o canal quer seguir e está a seguir. Ou seja, não é uma coisa é dizerem, ok, nós vamos seguir esta linha e depois, passado um mês, já estamos aí por outros caminhos à procura de outro tipo de protagonismo. A ditadura das audiências isso, muitas vezes acaba por mudar os caminhos. É um pouco isso, é mesmo essa a questão das audiências. Não, nós somos fiéis àquilo que é a nossa política, que é a filosofia do canal, e conhecendo as pessoas como conheço, não vamos sair minimamente dela e vamos isso sim ajudar a mudar a face do futebol português, tanto masculino como feminino. E as modalidades que também estão ligadas, o futsal e o futebol praia, mas dando-lhe uma conotação muito positiva das pessoas, de conhecer exatamente, verdadeiramente o que vai na cabeça o que é que as pessoas pensam, aqueles que amam verdadeiramente o futebol, e depois tratar os jovens jogadores com a qualidade que eles merecem, dando-lhes também o relevo que eles merecem e potenciando-os, porque a Liga Revelação é mesmo isso, e também o Campeonato Nacional de Portugal também é uma excelente montra para determinados jogadores, para se poderem mostrar e para depois poderem ir para patamares de maior exigência. Não é? E também já neste programa do Canal 11, do Camisola 11, fez essa pergunta a Scolari, uma pergunta que estava na cabeça de muita gente. Estava à espera de passar por esse papel. Convocado no Euro 2004. Ficou satisfeito com a resposta? É um assunto encerrado? É um assunto encerrado, ou seja, sabem que nós temos sempre ali alguém, uma nossa alma gêmea ali a buzinar-nos ao ouvido e era giro, porque a minha alma gêmea ia dizer, não faças a pergunta, deixa lá, já passou. E eu ia sorrindo e as pessoas iam pensando que eu estava a sorrir porque estava a ouvir o Scolari a responder a outra questão e eu estava a sorrir porque eu no meu íntimo já estava tudo programado, eu já sabia que ia fazer a pergunta e estava a sorrir e eles estavam a começar também a desconfiar, a verem-me tão à vontade. E fiz a pergunta de uma forma muito descontraída também, não há qualquer tipo de rancor. Naturalmente, na altura, campeão da Europa e melhor guarda-redes da Europa, não ser convocado, foi a notícia durante... E também para um campeonato da Europa que se jogava em Portugal tinha todo esse peso também. Não era normal, mas está completamente ultrapassado, e tanto é que já tínhamos falado noutras ocasiões, e não há qualquer tipo de rancor. Saímos todos prejudicados, é uma realidade. Portugal saiu prejudicado, eu saí prejudicado, o Sr. Scolari saiu prejudicado, mas já passou, já estamos, somos pessoas de bem, não sou pessoa de rancores, nem de outro tipo de sentimentos que não sejam os sentimentos bons. Não? Mas mesmo não guardando rancor, olha para esse momento como um dos momentos mais duros da sua carreira? Sim, isso não posso dissociar. As lesões e esse momento são os momentos mais duros da minha carreira. E Vítor, estreou-se na seleção aos 21 anos. Como é que vê a seleção portuguesa hoje? Muito bem. O Fernando Santos está a fazer um trabalho extraordinário naquilo que são as questões técnicas, e depois temos uma estrutura fortíssima. Ou seja, quem nos dera a nós, nossa geração, a denominada geração de ouro, ter uma organização como esta, ter um presidente como este, ter um CEO como o atual, e depois toda uma estrutura que é realmente muito profissional e muito conhecedora e muito competente. Esta é que é a grande realidade, e por isso o êxito está ali ao virar da esquina. Ou seja, isto não é fácil, mas... A seleção portuguesa, em que participou mais assiduamente, principalmente nos anos 90, poderia ter tido outro percurso com outro tipo de organização, com outro tipo de suporte? Sim, não tenho dúvida. O nosso suporte e a nossa organização era amadora, pura e dura. Os únicos profissionais eram os jogadores. Portanto, a partir daí já vem tudo. Nós não tínhamos
sítio para treinar, ou seja, andávamos sempre com a casa às costas. Estávamos nas grandes equipas, nas melhores equipas do mundo. Eu estava no Barcelona, no Real Madrid, o secretário estava no Real Madrid, o Figo estava no Real Madrid-Barcelona, portanto, ou num ou noutro, ou seja, o Paulo Sousa estava na Juventus, o Fernando Couto estava no Parma ou no Barcelona, ou seja, só aqui neste bocadinho que eu estou aqui a falar, vejam lá os jogadores dessa geração, e que de repente nos juntamos todos, tivemos a sorte de nascer todos na mesma geração, na mesma época, tínhamos tudo para poder vencer, não temos dúvidas nenhumas, mas depois havia sempre algo que falhava. Uma geração que falha, uma geração desse calibre que falha, por exemplo, o Mundial de França em 1998. Isso é imperdoável, e nós mesmo próprios sentimos isso. Ok, aconteceu aquela situação, penso que é do Vatá, do árbitro, com o Rui Costa, com a expulsão, não é? Pronto. Há ali algumas situações que nos custaram a digerir, mas que não foi esse o fator principal. O fator principal é exatamente isso, tem a ver com a forma como as empresas estão organizadas, porque a Federação não deixa de ser uma grande empresa, e como depois potencia os seus ativos. E nós, infelizmente, estivemos num campeonato do mundo em Japão, Coreia, sem o Presidente ter ido uma única vez a esse campeonato do mundo. Tem campeonato do mundo que não correu nada bem. Expliquem-me lá, como é que pode correr bem um campeonato do mundo se o principal líder não aparece, não está? Em que todos os problemas que tivemos tiveram que ser resolvidos por terceiras pessoas, que não era o Presidente. Portanto, a partir daqui está tudo dito, não é? Vítor, vamos retomar esta conversa já a seguir. Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje. Ou então deixa. Compra um Seat Arona agora e começa a pagar só em 2020. Com 0% de TEG até 60 meses, ou seja, 0% de juros. E ainda a oferta de manutenção preventiva até 20 mil km por ano. Sabe tudo sobre esta oportunidade única no teu concessionário Seat ou em seat.pt. ALD Automóvel financiado por Seat Financial Services. Uma marca Volkswagen Bank GmbH sucursal em Portugal. Exclusivo para concessionários que atuam como intermediários de crédito a título acessório. Campanha válida para viaturas em estoque até 31/12/2019. Estamos à conversa com o nosso convidado de hoje, Vítor Baía, uma conversa que pode também acompanhar em direto no Facebook do Observador e que neste momento já tem muitos comentários, muitos elogios também. Vítor, sente que é uma inspiração, e é de certeza absoluta, uma inspiração para muitos jovens que hoje estão a começar neste percurso do futebol. Que conselhos é que deixaria? Porque hoje, enfim, na era das redes sociais é tudo ampliado, existe uma pressão imensa às vezes para seguir esta carreira. Que conselho é que deixaria? Se calhar também aos pais, não é? Sim, se calhar é mais por aí. Pais, treinadores, dirigentes, vivemos numa época exatamente de grande pressão. Os jovens, a gestão das expectativas é algo que tem obrigatoriamente que ter por parte dos pais, treinadores e dirigentes uma preocupação muito, muito grande. Nem todos podem ser jogadores de alto rendimento e nem todos podem ser jogadores de topo. Aqui o principal é prepararem os vossos filhos, os nossos filhos, para que tenham, cada um na sua área, uma preponderância importante na nossa sociedade. Agora, quando transmitimos uma pressão excessiva, quando depositamos nos nossos filhos quase que o nosso Euromilhões e queremos obrigatoriamente que os nossos filhos sejam jogadores de topo para que possam ganhar muito dinheiro. E às vezes que eles cumpram sonhos que eram nossos, não é? Exatamente, isso é que é o grande problema. E criar uma pressão tremenda nos jovens que pode deixar marcas perigosíssimas no seu crescimento e na sua formação enquanto cidadãos de grande valor. Isso é que é o grande problema. A Federação lançou uma campanha, o Deixa Jogar, que é realmente Nós falámos sobre isso aqui também no Observador. É incrível, mas aquilo que nós vimos... do fair play, não é? Aquilo que nós vimos e a reação dos pais em relação àquilo que é a performance dos seus filhos e a intromissão dos pais no trabalho dos treinadores ou dos dirigentes, ali está exatamente o que acontece. Às vezes até com repercussões ainda maiores e com uma linguagem ainda mais agressiva do que aquela que nós vimos ali. Basta ir a jogos no fim e vimos de semana, tudo isso. Por exemplo, o meu pai foi ver uma vez um jogo meu e por acaso não teve muita sorte. Foi ver um jogo Leixões Futebol Clube do Porto. A minha mãe foi insultada do início ao fim do jogo. Meu pai nunca mais foi, mas também digo que foi remédio santo, porque eu joguei o meu primeiro ano de iniciados, tinha 13 anos, e depois só jogo o meu último ano de júniores. Agora imaginem, durante este percurso, um pai ali a colocar em causa, porque a qualidade existia, mas eu não era titular.
E eu adorava treinar, adorava estar com os meus colegas, adorava aquele ambiente, tinha uma paixão, e tenho, pelo futebol tremenda. Agora imaginem se o meu pai me acompanhasse depois daquele susto que apanhou no Leixões, me acompanhasse diariamente, como era esse o objetivo, e depois confrontar o treinador ou o dirigente com a minha ausência ou com o facto de eu não ser titular. Se calhar não estaria aqui com uma carreira que atingi. E porquê? Porque a determinado momento já não estaria no Futebol do Porto, porque iria haver conflitos, iria haver ali choques de opiniões, que o principal prejudicado seria eu, porque o meu pai, como meu pai, o que é que iria fazer? Filho, tu aqui não estás a fazer nada e vais para outro sítio. E se calhar deixava de fazer aquilo que mais gostava naquele momento e no clube que amava e que amo, mas... E às vezes mesmo os mais apaixonados perdem a paciência com este tipo de situações. Por aqui isto é só um exemplo meu. Não pensem que pelo facto de jogarem sempre a titulares na formação, que isso é uma via direta para serem jogadores de topo. Eu só joguei o primeiro porque não havia ninguém. Era só eu. E havia um que era bem mais pior do que eu. Era bem pior do que ele, perdão. E depois joguei o último. Mas o último já joguei porque era o melhor. E depois faço a transição para os séniores direta. Ou seja, eu com 18 anos estava a ser titular do Futebol do Porto. Ok, com uma lesão do José Milhares, e como estava. E aos 19 anos, titular indiscutível. E durante esta minha formação, o que é que eu fiz? Desfrutei. E é isso que as pessoas, os pais e todos os agentes do futebol deixem os miúdos crescer num ambiente saudável. Deixem-nos desenvolver todas as suas aptidões, mas de uma forma saudável, crescer. Até porque tiver que ser, será, não é? É isso mesmo. E há muitos exemplos também de jogadores que tiveram muitas e muitas dificuldades em dar esse salto das camadas jovens depois para o futebol sénior. Agora também há essa questão, e por isso é que há ali um gap que foi preenchido com as equipas B e os sub-23, ou seja, que é muito que no processo competitivo é de grande importância para os jovens, para que se preparem ainda mais e melhor para o que aí vem, porque o mundo sénior é um mundo já de grande competitividade, muito exigente, e onde só os mais fortes sobrevivem, não tenho dúvida. E no seu caso, sempre soube que queria ser guarda-redes? Sim, é um facto. Desde miúdo tinha um fascínio pela baliza. Passados estes anos, não tenho problema nenhum em afirmar que eu nasci para ser guarda-redes. Tinha aptidões intrínsecas de difícil explicação, mas que nasceram comigo. E que me davam uma tranquilidade e uma vontade, e em determinados momentos que até eu próprio depois até questionava como é que era possível ter conseguido resolver determinados problemas bem difíceis com uma simplicidade e com os processos que naquela altura já estavam muito acima daquilo que era a minha idade para um jovem, morfológica, e conseguir fazer coisas que naquela altura se calhar só os séniores é que conseguiam. Mas quando eu digo séniores, já digo séniores a chegarem aos 30 anos, porque também era moda na altura, os guarda-redes só a partir dos 27, 28 anos é que começavam a ser titulares das grandes equipas, porque eram quando atingiam a sua maturidade. Eu comecei com 19 anos. E treinador? Nunca pensou ser treinador? Não vou dizer que não, mas já viu o que é. Quem passa por. Já viu o que é aturar jogadores de futebol? Não é fácil, não é? Não é fácil. Eu sei do que é que estou a falar, não é? Ainda por cima, quando a idade do treinador não é muito diferente da idade dos jogadores. É verdade. Eu sei do que estou a falar, porque nós realmente, a melhor profissão que existe é de jogador de futebol. Treinamos uma vez por dia, 2 vezes por dia, máximo 2 horas, depois temos todo o tempo livre. Ok. Depois temos muitos estágios, temos alguns sacrifícios familiares, mas isso é o mais duro da nossa profissão. Mas depois temos uma coisa muito boa, fazemos o que adoramos. E não temos que preparar logo para o próximo jogo. O treinador nem dorme, porque o treinador acaba o jogo, já está na conferência de imprensa a preparar, a saber o que é que vai falar, porque já está a preparar o próximo jogo. E depois chega a casa, vai ver o que é que aconteceu, para depois no dia seguinte falar com os seus jogadores. E depois, durante a semana, já está a preparar o próximo jogo. E isto não é só uma vez, é o ano todo. E se vocês repararem nos treinadores, quando eles começam, depois quando acabam o ano, como é que eles estão? Olha-se para as feições, já estão cada vez mais desgastados. O cabelo não, porque o meu também está branquinho, mas nota-se um desgaste, porque é realmente uma profissão de grande desgaste. Não me deu para isso, poderia ter dado. Segui a parte académica, fui tirar o curso de Gestão de Desporto, estou mais direcionado... Aos 38 anos, não foi? Exatamente, 20 anos depois de ter iniciado a minha carreira e ter abandonado os estudos, com 18 anos,
fui para a faculdade, também foi giro essa ligação, depois de tantos anos chegar à faculdade e ver miúdos ainda no início da sua vida académica e depararem-se comigo, tipo, e agora? Ter Como é que eu vou tratar? Vítor Bahia, como é que eu vou tratar? Mas pronto, mas depois a simplicidade. Vítor Bahia, tudo ajuda, não é? Vamos subir aqui alguns degraus na hierarquia. Já falámos da sua fase de jogador, já falámos das escolinhas, já falámos dessa questão de ser ou não treinador. E a questão de sempre, a presidência do Futebol Clube do Porto. E até no momento em que tivemos, por exemplo, André Vilas Boas, falou disso há pouco tempo, mostrou essa disponibilidade, essa ambição de ser presidente. Para o Vítor Bahia, esta é ponto assente, tem também essa ambição de um dia ser presidente do Futebol Clube do Porto? Eu sei que vou ser alguém importante naquilo que é o futuro do Futebol do Porto. Isso não tenho dúvidas absolutamente nenhuma. E depois há uma coisa muito importante que é a paixão que tenho pelo clube. Não vou fugir disso porque é uma realidade, é uma relação umbilical. Foram muitos e bons momentos que passei no Futebol Clube do Porto e naturalmente que estarei atento neste momento do Futebol do Porto. Tenho um presidente e espero que continue durante mais tempo. E há de chegar o momento de uma transição, há de chegar o momento de mudanças. Também vos digo, não vai ser nada fácil. Vai ser muito complicado essa mesma mudança. Mas o que quer dizer, no fundo, é que não se vai esconder nesse momento de sucessão de Pinto da Costa? Nem posso. Como pessoa atenta ao fenómeno e como gosto muito do Futebol do Porto, nem posso. Todos aqueles que gostam verdadeiramente do Futebol do Porto não se podem esconder nunca. E para já, como é que assiste a essas movimentações dentro do clube neste momento em que Pinto da Costa está a cumprir mandato ainda, não se prepara para sair neste momento, mas como é que vai acompanhando essas movimentações? Repara, os resultados têm que obrigatoriamente acompanhar porque é parte integrante. Em termos daquilo que é a estrutura, portanto, o clube está há muitos anos organizado de determinada forma, bem ou mal, é a forma como acharam adequada para o futuro do Futebol do Porto. Tudo aquilo que vier no futuro, ou tudo aquilo que possa vir no futuro, será para ainda potenciar ainda mais e abrir o Futebol do Porto para outros mercados e para potenciar ainda mais a marca Futebol do Porto, porque os êxitos desportivos estão aí, não nos podemos dissociar daquilo que foram os êxitos. Uma coisa são os êxitos desportivos e é a gestão da equipa de futebol, outra coisa é a forma como o clube está organizado e a forma como o clube pode ser potenciado, a sua marca pode ser valorizada ainda mais. Portanto, são duas questões completamente diferentes. E na parte da valorização da marca há aí muito trabalho a ser desenvolvido e tornar o clube um clube apelativo e um clube de dimensão mundial, mas naquilo que é a sua imagem. Não estou a falar daquilo que é performance desportiva, porque tem obrigatoriamente que estar ligada, mas nesta forma de gestão estão mais direcionados para aquilo que é a questão da equipa principal. Em relação à equipa principal, no último campeonato não tivemos tão felizes como há um ano atrás, em que o Futebol do Porto foi campeão nacional, e agora é um novo ciclo, nova equipa, e a ver se conseguem realmente chegar ao objetivo principal, que é o ser campeão nacional. Vítor Bahia foi o nosso convidado esta tarde em direto. Pode vê-lo aos domingos, às 10 da noite, no Camisola 11, no canal 11. Vítor, obrigada. Até à próxima e boa sorte neste desafio. Muito obrigado. Obrigado, Vítor. Obrigada. Rádio Observador. Aconteça o que acontecer.